Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, 17 de julho, e o TVU Jornal Primeira Edição já está no ar. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao TVU Jornal e hoje nós vamos falar sobre o retorno dos trabalhos no Legislativo. Ontem foi dia de sessão na Câmara e apesar de nenhum projeto votado, os vereadores usaram o tempo na tribuna para falar sobre as reivindicações. Mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Apesar do saldo negativo em nível nacional, Votuporanga comemora um saldo positivo de mais de 2.000 vagas. Por falar em emprego, para você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho, a gente tem algumas sugestões. E atletas de jiu-jitsu de Votuporanga são destaque em competições internacionais. E ainda tem as últimas informações sobre os jogos regionais que começam amanhã na cidade e os confrontos definidos da Copa do Brasil. As principais notícias de Votuporanga e região a partir de agora no TVU Jornal. Ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores. Depois de um recesso de cerca de 20 dias, os trabalhos no Legislativo retornaram. E o vereador e presidente da Casa de Leis, Osmair Ferrari, falou sobre a expectativa para este semestre. A entrevista foi concedida ao site Gazeta de Votuporanga. A expectativa, para esse segundo semestre, esperando que fosse como foi o primeiro, muito produtivo, aprovando projetos importantes para a nossa cidade, juntamente com os demais vereadores, servidores, sempre procurando o bem-estar da nossa comunidade. E todo mundo sabe que também meu último semestre que estarei como presidente desta casa e continuarei de uma maneira democrática, procurando atender os anseios dos vereadores e da nossa população e, logicamente, a vocês que nos assistem pela TV Gazeta, pelo site Gazeta, está sempre aqui na Câmara, prestigiando as nossas sessões ordinárias, e para que nós possamos dar continuidade nesse ano de 2018. E o vereador Giba usou aí o seu tempo na tribuna para convidar as mulheres para fazerem o agendamento de exames de mamografia na unidade móvel do Hospital de Amor, o antigo Hospital de Câncer de Barretos. A vinda da carreta para Votuporanga foi uma reivindicação do vereador. Eu gostaria de estar convocando a população, as mulheres de 40 anos a 69 anos de idade, para vir até a carreta da mamografia, fazer o exame da mama, que é um exame de prevenção para as mulheres, e graças a uma indicação desse vereador e o trabalho de várias pessoas da cidade, prefeito, vice-prefeito, o Dado, e a Secretaria da Saúde, também o CURT, que toma conta do Hospital de Câncer de Barretos aqui em Votuporanga. Então, eu acredito que é um trabalho preventivo para a saúde da mulher, onde será realizado esses exames de mamografia a partir do dia 19 de julho, lá na Avenida Ângelo Bimbato. E o vereador do MDB, Marcelo Coyenca, questionou a mudança de endereço da Secretaria de Educação. Vamos acompanhar o que ele disse. Voltamos do recesso na Câmara e abordamos um assunto que eu gostaria de partilhar nas redes sociais em relação, à nossa Secretaria Municipal da Educação, no sentido que nada contra a mudança de prédio, mas aquela pergunta que a gente sempre fala, será que era o momento agora? Devido a tudo que nós estamos passando, crise financeira, tendo bastante coisas para fazer na Secretaria de Planejamento, parado, enfim, não estou contra, acredito que tem que ter dignidade sim para a Secretaria da Educação, mais recursos para a saúde, enfim, eu acho que são duas secretarias, tanto a saúde como a educação, que não podemos abandonar, é claro. Mas a minha, até hoje, aquele ditado, time que vai bem não se mexe. E tivemos essa mudança da Secretaria da Educação, que era na Rua Santa Catarina, para a Rua Pernambuco, onde era o antigo prédio da Pinheiral.
E então, assim, eu fiz um levantamento junto com a PGM na prefeitura, pagávamos os aluguéis na Secretaria da Educação em torno de 14.500 mensais. E hoje, com essa mudança, que ficou bonito, tudo mais amplo, estamos pagando R$20.000, ou seja, R$5.500 por mês, que dá um impacto financeiro anual de R$66.000. Mas hoje o líder do governo do nosso prefeito nos disse que ele vai acoplar mais secretarias lá, economizando mais aluguéis. Aí eu até concordo. Então vamos esperar essa mudança de secretarias para tudo lá pelo prédio, que o prédio é grande, ficou uma estrutura boa e que realmente tenhamos essa economia nos cofres públicos. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, né, que ao contrário aí do que o vereador disse, né, a assessoria diz que o prédio vai abrigar só a Secretaria de Educação, né? A assessoria nega que outras secretarias também vão ocupar o local, né? Quanto ao que será gasto, né, e caso seja economizado aí algum valor, a assessoria diz que ainda não tem esta informação, né? Caso seja repassado aí para a gente esses números, a gente divulga aqui nos nossos telejornais. E por conta aí da proximidade do período eleitoral, a TV Unifev, a partir da sessão de ontem, não fará mais aí as transmissões da sessão, né? A gente retorna com a programação normal no início do mês de outubro, depois do período eleitoral. E mudando de assunto, agentes da Delegacia de Combate ao Narcotráfico, a DISE, aqui de Votuporanga, destruíram ontem, melhor dizendo, 640 quilos de drogas apreendidas nos últimos meses em Votuporanga e em toda a região. O entorpecente foi incinerado em um forno de alta potência mediante uma ordem da Justiça. A destruição foi acompanhada por representantes da promotoria, da Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Instituto de Criminalística, Oficial de Justiça, além dos agentes de combate ao tráfico. Foram incinerados cerca de 570 quilos de cocaína e 61 quilos de maconha. E vamos saber o que mais é notícia nesta terça-feira aqui no Noroeste Paulista. Chegou a hora do Região em 1 minuto com Leonardo Caporalini. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Stephanie, boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal. E o Região em 1 Minuto de hoje começa por Penápolis. Na tarde de ontem, um filho esfaqueou o próprio pai depois de ganhar um modelo de TV diferente do que havia pedido. O idoso, de 65 anos, foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Penápolis. O filho foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A polícia investiga uma denúncia contra um padre suspeito de abusar sexualmente de uma ex-funcionária de uma paróquia de Novaes. O caso foi na igreja da cidade em junho e, de acordo com o boletim de ocorrência, o padre abraçou a mulher e pediu um beijo. E segundo a diocese de Catanduva, foi aberta uma investigação interna e o padre foi afastado da função. E fechamos o Região de hoje com uma notícia de Andradina. A Secretaria de Saúde da cidade confirmou 2 novas mortes causadas por gripe. A cidade já contabiliza 5 mortes por influenza A, H1N1, e já registrou 11 casos de gripe neste ano. E essas foram as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Uma boa tarde a todos e daqui a pouco eu volto com esporte no TV O Jornal. Aí, Léo, até daqui a pouco. E o Brasil possui hoje mais de 13 milhões de desempregados e muitos lutam há meses para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Em Votuporanga, a situação vem sendo um pouco melhor, tendo em vista que alguns setores estão conseguindo gerar vagas de trabalho. O índice de desemprego no Brasil atingiu 13,1% no trimestre encerrado em março, maior nível desde maio do ano passado. Isso significa que 13,7 milhões de pessoas estão desempregadas. O resultado veio acima do esperado pelo mercado, cuja previsão era de 12,9% no período. Por outro lado, Votuporanga continua se destacando quando o assunto é a geração de empregos. A cidade fechou o mês de maio com uma geração
de 76 novos postos de trabalho. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informou que no mês de maio foram 884 demissões e 808 admissões, 76 vagas criadas no município, puxadas pelos setores de construção civil e serviços gerais. Estamos ainda com esse saldo positivo já 2018, como nós estávamos conversando. Em 2017 ficamos em 7º lugar no estado de São Paulo e 13º no Brasil. É um grande número. O Brasil aqui vai bem mesmo. Com os números de maio, Votuporanga acumula, nos primeiros 5 meses desse ano, 203 vagas criadas. Além disso, Votuporanga ficou na 7ª colocação entre os 644 municípios paulistas. Por exemplo, tem empresas aqui como que já estão em Votuporanga, como a Claro, McDonald's, Lojas Americanas. A gente sempre oferece o nosso espaço aqui do Centro Empreendedor para que o RH de cada empresa faça suas entrevistas de emprego. Hoje, por exemplo, está a empresa Caramuru Construtora, ofertando 18 vagas. Daniel está desempregado há 6 meses. Ele diz que está muito difícil conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Difícil, 6 meses desempregado, sem serviço, as contas chegando aí e fica difícil, né? O Sidney também está parado. Ele diz que está vivendo de bico. Já tem um bom tempo já que eu estou procurando emprego. Já deixei vários currículos de empresa e até agora nada. A Tatiane está em casa há 4 anos. Ela diz que a maior dificuldade é a questão da experiência. Se você não tem experiência naquela área, eles acabam não te chamando. E o que você acha que precisaria mudar nisso? Teria que ter mais oportunidade. Mesmo que a pessoa não tenha experiência na área, eles deviam dar uma oportunidade da pessoa mostrar o que ela sabe fazer. Contratar, treinar? É. Porque tem os treinamentos deles. A pessoa pode aprender. Esse representante de uma construtora de Araraquara que está em Votuporanga diz que a empresa está oferecendo 15 vagas no município. Mais de 50 pessoas se candidataram. A gente vê como uma oportunidade boa para o pessoal, tanto que a gente tem obras no Brasil inteiro. A gente vê como oportunidade que o pessoal pode continuar na empresa também, não só essa obra que tem um período de agosto a dezembro, que tem oportunidade de continuar com a empresa também. E por falar em emprego, alguns lugares aqui de Votuporanga estão contratando, né? A gente traz agora algumas vagas disponíveis. A vaga para tapeceiro e costureira de estofados com experiência. Os interessados devem entregar o currículo na Rua Aparecida do Oeste, no número 1915, lá em Simonsen. A vaga para orientador comercial é preciso ter idade acima de 18 anos, experiência na área comercial e 2º grau completo. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail votuporanga@institutomix.com.br. Contrata-se também auxiliar de cozinha. Interessados em entregar o currículo no endereço na Rua Alfeu Sartori, 3510, no Vale do Sol. O posto de atendimento ao trabalhador está ofertando aí vagas para candidatos do sexo masculino a serem contratados aí por uma empresa de construções. As oportunidades são para pedreiro, armador, carpinteiro, serviços gerais, 8 vagas, almoxarifado, né? Os interessados aí devem comparecer pessoalmente ao PAT para retirar uma carta de encaminhamento e obter mais informações, né? O PAT de Votuporanga fica na Rua Barão do Rio Branco, 4497. E a gente vai falar agora de um assunto muito sério, o suicídio. No mundo, 75% dos casos ocorrem em países de baixa e média renda, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, a OMS. E poucos sabem, né? Mas aqui no Brasil existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que auxilia na prevenção ao suicídio.
Por meio do telefone gratuito 188 do Centro de Valorização da Vida, pessoas que sofrem de ansiedade, depressão ou que correm o risco de cometer suicídio conversam com voluntários da instituição e são aconselhadas. A assistência é feita pessoalmente, por e-mail ou chat. O centro existe há 55 anos e tem mais de 2.000 voluntários que atuam na prevenção do suicídio, uma ajuda que pode ser fundamental. Ele é fomentado por grupos de apoio que auxiliam as pessoas com tendência a pensamentos ansiogênicos, depressivos, que induzem a um pensamento depressivo, a obterem uma escuta, um aconselhamento, não é terapia, é um aconselhamento pontual e que venha a prevenir uma tentativa de suicídio ou até mesmo o óbito causado por um suicídio. Diversos fatores podem levar uma pessoa a cometer suicídio. É preciso estar atento aos sinais. A questão do suicídio é uma questão multifatorial. Envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais. Fator biológico, por exemplo, uma pessoa que tem na família incidência de suicídio, de tentativa de suicídio ou óbito ocasionado por um suicídio por algum familiar. Não é um fator determinante, mas um fator considerável. Outros contextos também, o contexto psicológico, diagnósticos de ansiedade, depressão, a médio ou longo prazo, que não estão sendo averiguados, tratados e acompanhados da maneira correta. E também a questão social, familiar. Por exemplo, a família está atuando enquanto suporte de apoio ou suporte de adoecimento? A questão financeira também, como anda a vida financeira desse indivíduo? Nós somos seres biopsicossociais e compostos por vários fatores, então não podemos desconsiderar nada. De acordo com a OMS, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Cada vez mais o jovem vem sendo cobrado pela sociedade. Então, geralmente, quando nasce uma criança, os pais já fazem uma projeção. O que, na medida do possível, tentam fazer dessa projeção algo saudável. No entanto, muitas vezes, essa projeção, meu filho vai se formar, vai casar, vai ter um bom emprego, muitas vezes ela não condiz com a questão que a sociedade e a vida real coloca para o jovem. Então, eu diria que o jovem foi perdendo a capacidade de lidar com algumas frustrações. Além do 188, você também pode ajudar ao perceber que alguém apresente sinais de que pode vir a atentar contra a própria vida. Essa ajuda ela é essencial no intuito de dar um norteamento para esse indivíduo. Acima de tudo, o indivíduo precisa de apoio, compreensão. O psicólogo vai atuar enquanto facilitador, norteando para esse paciente, para esse indivíduo, novos caminhos, novas escolhas, colocando para ele que entre o 8 e o 80 nós temos 72 possibilidades diferentes de solucionar os problemas, as queixas dele. O psicólogo também vai trabalhar com a família enquanto uma questão psicoeducativa, procurando colocar para a família como agir, como acolher, como intervir e muitas vezes como confrontar também de uma maneira assertiva, buscando uma redução dos danos. Importante aí, né? Participação da família aí, ficando atento, né? Às possíveis sinais, causas, né? Aos sinais aí, aos sintomas, né? No próximo bloco, vamos falar aí sobre as temperaturas para esta terça aqui em Votuporanga e região. E atletas de jiu-jitsu de Votuporanga são destaque em competições internacionais. A gente volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e agora para saber aí como ficam as temperaturas, né? Hoje aqui em Votuporanga e região. Uma grande e intensa massa de ar seco está ganhando força sobre o estado de São Paulo e deve garantir uma longa sequência de dias com sol, poucas nuvens, calor e baixa umidade do ar.
Em São Paulo, a previsão é de tempo firme, apesar de que hoje há um aumento de nuvens na capital paulista, mas não deve chover. A mínima é de 13 e a máxima é de 27 graus. Em Rio Preto, o sol aparece o dia todo e sem nuvens. Por enquanto, não tem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 31 graus. Aqui em Votuporanga, o clima não muda muito em relação aos últimos dias. A semana começou com temperaturas altas e a umidade continua baixa e hoje pode chegar aos 25%. E assim como nas cidades da região noroeste paulista, não deve chover hoje. As temperaturas ficam entre 16 e 32 graus. Chegou a hora do esporte. Léo, muito boa tarde. Hoje começando aí com o jiu-jitsu, né? Tem atleta de Votuporanga se destacando, né? Tem atleta de Votuporanga se destacando em campeonatos internacionais. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Stephanie. E boa tarde a todos que acompanham a TV O Jornal. Os atletas da equipe de jiu-jitsu da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, junto com a Unifev, conquistaram resultados importantes no Campeonato Mundial da Confederação de Jiu-Jitsu no começo deste mês, na capital paulista. E um deles conseguiu inclusive o título de vice-campeão mundial. Não é apenas no atletismo ou ciclismo que Votuporanga se destaca. Desta vez, a equipe de jiu-jitsu da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Unifev, fizeram bonito no Campeonato Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que aconteceu no começo deste mês no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Rafael Oliveira foi o vice-campeão na categoria adulto faixa azul, peso pesado. Wellington Fernandes, categoria Master 1 faixa azul, peso pesadíssimo. E Maurício Barberan D'Alessio, categoria faixa branca, peso pesado, conquistaram medalhas de bronze pela terceira colocação. A gente treinou bastante para essa competição. Infelizmente perdi na final lá por causa de 2 pontos. Mas gostei do meu resultado lá na competição. Bem produtivo para mim. Significou muito, né, para mim, porque a gente vem treinando muito forte e ver os rapazes sempre todo ano indo. E a gente queria dar um orgulho para a academia também, né? Então a gente batalhou para chegar lá. Essas conquistas tiveram um grande peso para esses atletas, já que a equipe que participou desse campeonato mundial era formada de apenas 7 deles. Os técnicos explicam que, apesar das dificuldades enfrentadas, valeu a pena todo o esforço. O resultado não poderia ser diferente. Na verdade, aqui na academia a gente faz um treinamento um pouco pesado já, quando tem esse tipo já de campeonato, né? Como era um campeonato grande, né? No caso mundial aí, a gente meio que acabou puxando um pouco mais esse treinamento, né? Já para essa rapaziada chegar lá já pronto, já para trazendo essas medalhas pra gente, tá? A gente teve levando aí cerca de 6, 7 atletas mais ou menos e acabou trazendo 3 medalhas aí, né? 2 terceiros e um vice-campeão mundial, né? Pra gente é uma honra aí tremenda aí, né? Tá levando essa galera para um patamar desse, né? E leva o nome da nossa cidade também, que é o mais importante, né? Cada vez um treino mais forte, cada vez a gente trazer uns resultados melhor. Agora dia 5 e 6 eu e o professor Robson vamos estar em São Paulo para defender Votuporanga de novo na terceira etapa do Paulista e espero aí estar trazendo um resultado melhor. Aí então, parabéns aos atletas de Votuporanga e agora futebol, Copa do Brasil, né, Léo? Os campeonatos nacionais voltando e a Copa do Brasil ontem já teve 2 jogos para definir os últimos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, né? Vasco, Cruzeiro, Bahia, Atlético Paranaense, esses clubes jogaram e deu Bahia e Cruzeiro. O Vasco até ganhou de 2-0 no confronto contra o Bahia, mas como perdeu o primeiro jogo de 3-0 lá na Fonte Nova, a equipe baiana acabou classificando para a próxima fase e pega o Palmeiras. Então, Bahia e Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. E o Cruzeiro, que ontem também enfrentou uma outra equipe, que enfrentou o Atlético Paranaense, empatou em 1-1, mas como venceu o primeiro jogo por 1-0,
acabou classificando e o Cruzeiro enfrenta o Santos na próxima fase da Copa do Brasil. E eu vou passar também agora os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil. O Corinthians, time do Luciano, pega a Chapecoense. Também tem Grêmio e Flamengo, um jogaço pelas quartas de final. Bahia e Palmeiras, como eu já informei, e também Cruzeiro e Santos. Esses são os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil. Torneios nacionais voltando e amanhã já tem Campeonato Brasileiro também, Luciano. Léo, agora voltando aqui para Votuporanga, jogos regionais, já tem competição rolando, né? Amanhã já começam as competições dos jogos regionais daqui de Votuporanga, chegando na 62ª edição. E Votuporanga está representado em 23 modalidades, das 25 presentes no torneio, e já tem mais de 340 atletas mais ou menos inscritos para representar Votuporanga. E já vou passar também a programação para a equipe de Votuporanga, que amanhã começam as disputas dos jogos regionais. Às 8 da manhã, Votuporanga é representado no judô. Às 9h30, na malha, Votuporanga contra Tabapuã. Às 10h30, o vôlei de praia masculino, Votuporanga contra Mirandópolis. Às 1 da tarde, vôlei de praia masculino, Votuporanga contra Catanduva. Às 2 da tarde, o xadrez. Às 3 da tarde, o futebol masculino sub-20, Votuporanga contra Mirandópolis. E às 6 da tarde, natação. Todas essas modalidades representadas por Votuporanga. Mas, Luciano, eu tenho uma dúvida. O que é malha? Malha, os atletas jogam um disco, tem que acertar um obstáculo. É como se fosse um campo de bote, sabe? Que joga a bola. Tipo bote. Mas é um disco. Né? É um disco. Tem atrás do Açari ali, o pessoal pratica bastante. Enfim, tem vários locais em Votuporanga que o pessoal pratica bastante. Votuporanga tem um time forte. Tem um time forte. O Luciano já deve ter jogado muito isso aí, já deve ter jogado muito malha. Mas o desempenho não foi igual no futebol, não. Aí então, o Luciano já explicando para quem tinha dúvida que nem eu o que é malha. E essas foram as notícias do mundo esportivo. Então a gente relembra, amanhã começam os jogos regionais daqui de Votuporanga. E a gente acompanha, né, toda a programação aí, a gente traz a programação do dia dos jogos regionais. Obrigado, Léo. Até amanhã. Boa tarde, gente. Até a próxima. E lembrando também, né, que os jogos regionais, tudo de graça. Se você quiser acompanhar, é só olhar certinho a programação. Tem um site específico, só colocar lá Jogos Regionais no Google. E aí você vê a programação certinho e acompanha os jogos regionais aqui em Votuporanga. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã. Boa tarde e até amanhã.